No programa de hoje, vamos conversar com a deputada estadual Isolda Dantas. Ela é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte e conosco vai conversar a respeito da sua atividade parlamentar. Ela, inclusive, que foi eleita parlamentar do ano de 2022 e também olhar para o futuro sobre o novo mandato que acabou de iniciar e também conversar um pouquinho sobre política e os bastidores aí desse nosso Rio Grande do Norte, quem sabe da cidade de Mossoró. Seja bem-vinda, Isolda Dantas, ao nosso Espaço Cidadão. Oi, Robson, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com você, estar aqui no Espaço Cidadã. Vamos conversar sobre as coisas boas da política, sobre os desafios, é isso. Vamos lá. Eu inicio a nossa entrevista, deputada, perguntando, na sua avaliação, né, o que fez com que o seu nome fosse reconhecido, né, pelos jornalistas que cobrem a Assembleia Legislativa como a parlamentar do ano em 2022. Primeiro, eu quero agradecer ao Comitê de Imprensa aqui da Assembleia por ter nos escolhido, para a gente foi uma honra, foi muito bom, né? É muito gratificante você ver o trabalho da gente sendo reconhecido, e eu atribuo isso à dedicação que nós tivemos, né? Em 2019, quando eu assumi o mandato de deputado, eu disse que o Rio Grande do Norte ia se orgulhar do nosso mandato. E para que isso acontecesse, nós precisamos trabalhar muito. Eu trabalhei muito, eu me dediquei muito, porque política eu acho uma coisa muito séria e é a única ferramenta capaz de mudar para melhor e para pior a vida das pessoas. Então, por isso que a gente trabalha muito nessa perspectiva de contribuir para melhorar a vida das pessoas. E foi assim, eu olho para trás e para os últimos 4 anos e vejo como que nós trabalhamos, quanto que nós apresentamos, tanto do ponto de vista de produção legislativa, como de debates que nós travamos, como de visita que nós fizemos nos municípios, como que emenda que nós qualificamos, né, a aplicação delas. Então, foi um trabalho muito intenso, Robson. Eu confesso que foram poucos finais de semana que a gente ficou sem ter uma atividade política, sem ter uma reunião, sem ter uma visita, sem ouvir, porque essa ideia de ir nas cidades, ela tem uma coisa muito importante, que é a gente escuta. Eu costumo dizer que os projetos, eles não nascem das nossas cabeças aqui no gabinete, eles nascem das visitas e das necessidades que a sociedade apresenta para a gente. Tanto pelo WhatsApp, a gente recebe muita sugestão do PL, como na hora que a gente vai visitar uma cidade, vai visitar uma comunidade. Então, e a gente criou um método aqui também de construção de produção legislativa, que é um PL, ele não é protocolado O PL é um apenas projeto de passando. lei, né? Projeto de lei, exatamente, desculpa. Ah, Não apenas passando pelas nossas cabeças, a gente pega uma ideia de projeto de lei, a nossa equipe jurídica, ela prepara o texto, a gente devolve para o grupo que vai ser alcançado por esse projeto de lei, depois é que a gente protocola. Então, audiências públicas, reuniões. Então, isso foi muito intenso, né, nesse período. E tem também isso é importante, deputado, até lhe interrompendo, porque muitas vezes acontece do parlamentar, vereador, deputado, senador, às vezes, eu tive uma ideia, aí você acha a ideia interessante, vai, costura, tem um esforço gigante, aprova um projeto de lei, quando vai para a prática, que chega numa comunidade, o reflexo daquele projeto, ou de uma emenda, na verdade tem um efeito contrário. Mas de onde você tirou isso? Não, mas eu pensei em você, sim, mas você nos ouviu? Né? Às vezes você acha que é melhor levar para uma praça uma comunidade, mas a comunidade está precisando de matar burro, por exemplo, né? Para impedir que o gado vá-se embora. Né? Então, assim, cada caso é um caso. E ouvir é um trabalho do parlamentar, né? Para falar, primeiro ele tem que ouvir, né? tem um exemplo interessante que você está falando, a gente tem uma emenda para pureza. E aí era para uma unidade de beneficiamento de peixe. Eles já tinham lá e tal. E eu fui lá. Na conversa, ele falou assim, mas a gente queria saber se essa emenda que você está trazendo para cá, se a gente podia mudar. Eu disse, claro. Não, a gente queria fazer uma academia de idosos. Era uma comunidade rural, comunidade de bebida velha. Uma
Academia de idosos. Eu disse, perfeito, vamos mudar agora, se vocês querem. E interessante que a emenda que ia fazer uma coisa, com essa ideia deles fazer academia, nós fizemos duas academias em duas comunidades. E eu fui esses dias lá em Pureza, então, assim, muito interessante. A academia já está lá, tenho que ir lá, né, tirar uma fotinha para divulgar. É, então, assim, é muito interessante essa coisa de ouvir, porque é o que as pessoas estão precisando. Então, de fato, a necessidade deles lá era ter uma academia para os idosos. E Então, a às gente vezes o que dá certo numa comunidade não dá certo na outra. Às vezes a gente via, por dá, exemplo, não, projetos do Fundo Monetário Internacional, olha só, e de outros, né, que faziam um projeto para um determinado país, aí às vezes emprestavam dinheiro para o Brasil, aí queria emprestar o se fosse dinheiro o mesmo condicionado ao jeito. tipo de projeto que deu certo em outro canto, e aqui não tinha nada a ver. Não, é muito interessante isso. Assim, a gente não pode achar que as pessoas são quadradinhos, são todos iguais e que a gente vai botando tudo na mesma forminha, né? Então, essa ideia da escuta, ela é fundamental. E a gente fez isso, né? Não só em relação ao projeto de lei, não só em relação à emenda, mas em relação a debates que a gente vai tratar, né? Então, por exemplo, esse tema que a gente travou aqui da cannabis medicinal. Esse foi uma escuta intensa que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte. Isso nos encorajou, inclusive, a apresentar esse PL aqui. Inclusive, vamos ter que ajustar, né? Porque já ajustar, porque a gente já está conversando, já tem uma necessidade a mais do que na época tinha, que é o SUS garantir essa medicação, porque como a Anvisa reconheceu, então a gente já pode botar um incremento na lei estadual para que o SUS possa garantir. Então, assim, a escuta, ela é primordial para a ação política, e foi isso que nós fizemos. Então, nós trabalhamos muito, é muito intenso, assim, como a gente levou a política muito a sério, como a gente teve leis que vai mudar a vida das pessoas, Robson. A lei da cota racial para concurso público É vai necessário. mudar, É. né? Estou feliz quando eu vejo a nossa ação parlamentar mudando a vida das pessoas, que é para isso que a gente está aqui, né? Então, a cotas, a delegacia virtual, o PECAFES, né, que é a ação para a agricultura familiar, né, a violência contra a mulher. Então, a assistência estudantil, que é garantir bolsa, que vai começar esse ano para alunos de baixa renda. Então, assim, foi muito trabalho. Então, ver isso reconhecido para a gente dar um ano para a gente, dar um ano para a equipe. Eu sempre digo que se a gente é parlamentar do ano, não é simplesmente pela parlamentar, mas é pela equipe que trabalha, que é uma equipe extremamente dedicada, né, do fazer da política. Então, assim, eu fiquei muito feliz fechar a legislatura com esse título, né? Nos enche de coragem de seguir os próximos 4 anos, que a gente tem que trabalhar mais. Não sei como é que vai ser, mas vai Para ter que trabalhar. superar ao próprio mandato, né? Agora, É, deputada, e o que é que você destacaria, né? Os três pontos principais que vão marcar a atuação desse mandato que acabou de iniciar, esse novo mandato. olha, tem uma coisa que a gente precisa intensificar muito, que é o tema da educação, né? Eu acho que nós precisamos avançar, o Rio Grande do Norte precisa dar um passo à frente, e nós queremos contribuir com o governo da professora Fátima nesse tema. Temas dos estudos estaduais, é um tema que a gente vai focar bastante. Esse tema da agricultura familiar, agora com o governo Lula, com o retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com essa ideia de olhar o rural como principal vetor de acabar com a fome, de uma coisa horrível que nós voltamos. Então, esse tema do rural continuará sendo muito forte na nossa ação parlamentar. O tema, lógico que o rural tem tudo a ver com acesso à água, né? Que é isso que você não se produz sem água, você não se produz sem investimento, sem crédito. E aí é uma discussão Então, interessante, né? Como é que vai ser a gestão, por exemplo, das águas do São Francisco, né? Parte delas, inclusive, chegando pelos caminhos da barragem de Oiticica, né? Será para os grandes produtores, os pequenos, né, produtores rurais, a agricultura familiar, terão espaço na gestão, no acesso a essa água? Eu acredito que é uma discussão fundamental, né? importante. Primeiro, precisa concluir, a governadora, inclusive, já apresentou na mensagem a conclusão da Oiticica e o canal Açu-Mossoró, ou Apudi-Mossoró, né? Então, as águas precisam chegar. E essas águas têm que chegar
no sentido de ser utilizada também para a agricultura familiar, né? A ideia da transposição de São Francisco, ela nunca foi pensada só para os grandes. Não estamos aqui dizendo que eles não vão ter acesso, mas eles não podem ser só eles. A água não pode ser privatizada, é um bem público. Também, né? Também, pois é. Então, assim, eu acho que esse é tema. E tem um outro tema que eu acho bem importante, mais dois, um é a duplicação da 304, né? Sim. Que é para Mossoró, para o Rio Grande do Norte, é fundamental. Faz parte da integração regional. Faz parte da integração regional. Então, essa é uma luta que nós estamos aqui muito firmes junto com o governador, e a outra são as energias renováveis. Nós tivemos uma agenda sexta-feira passada com o presidente da Petrobras, Jean Paul, e ele fez uma frase que eu não para de falar nos meus ouvidos, de escutar, que é: a Petrobras fica no Rio Grande do Norte. Você imagina, Robson, a Petrobras estava para ir embora esse mês. O caos que virou a própria cidade de Mossoró e o entorno, os lugares onde tinha investimento mais maciço da Petrobras, geração de emprego e renda que evaporou, né? E tudo já estava programado para ser absolutamente desmontado, né? Agora fica. Esse escritório aqui em Natal ia ser fechado esse mês. As pessoas estavam sendo transferidas. Você imagina que iria ser mudar a sua vida completamente, da sua família. E abrindo parênteses aí, viu, deputada Isolda, me permita, porque algumas pessoas não têm noção, quem não vive o problema de ser transferido não tem noção do que ele significa. Às vezes, quando você tem cargo federal, entre aspas, você tem uma certa mobilidade, apesar da dificuldade, você ainda consegue. Mas há muitos casos que eu vi aí de pessoas do Rio Grande do Norte, que, por exemplo, o esposo é policial civil, ou delegado, e a esposa funcionária da Petrobras, ou ao contrário também. E como é que fica essa situação, né? A família dividida, partida ao meio, esfacelada, e assim tantos outros em várias áreas profissionais diferentes. E não vai para perto, né? Para ir de Rio Grande do Norte para Paraíba, não. É Rio Grande do Norte para Espírito Santo, para Rio de Janeiro, lá para o outro lado do mundo, né? Você tem uma ideia, Robson? A lógica da Petrobras estava tão fora de órbita que você tem um petroleiro aqui em Mossoró, em Natal. Ele vai na terça-feira no Rio de Janeiro, bate o ponto e volta. Que absurdo. Qual o sentido disso? Você fazer isso com um trabalhador? Qual o sentido? Se ele pode remotamente estar aqui em Natal. Entendeu? Olha que loucura, como a empresa não pensa nas pessoas. Então, assim, as transferências foram suspensas para serem reorganizadas, parou tudo, a Petrobras fica no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte vai sediar o principal centro de energias renováveis da Petrobras, e aí essa energia renovável tem que ter controle público. Não pode, os nossos ventos, o nosso sol está totalmente sob controle privado, de jeito nenhum. Então, a Petrobras vai absorver essa transferência energética. Isso é importantíssimo. A Petrobras hoje é uma das maiores empresas do mundo de produção de energia. Energia estratégica é uma questão de soberania nacional. Meio do meio ambiente, né? E isso não pode estar sob o controle do mercado. Então, sexta-feira foi um dia muito feliz. Até hoje eu fiz um programa de rádio falando nisso. A Petrobras vai estar sob o controle das energias renováveis, da mudança da matriz energética. A Petrobras fica no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem petróleo. É claro que o foco da Petrobras é o pré-sal, mas não vai abandonar, né, as outras atividades, não vai abandonar as pessoas, porque a Petrobras ela não está só para dar lucro. Ela é um patrimônio, por isso que ela é uma empresa estatal, né? Porque ela tem gente que trabalha e ela tem que saber. E o lucro social, né? O lucro social. Investimento. Mossoró é uma cidade que tinha muito investimento social da Petrobras e isso acabou. Então, isso é coisa do passado. Agora, precisa de um tempo para recompor, né, esse tecido que a Petrobras se esgastou demais nos últimos anos. Mas eu acho que é um começo. Então, esse é um tema das energias renováveis que o nosso mandato vai tratar muito, junto à Petrobras, né, nos próximos 4 anos, como algo que é fundamental para o nosso Estado e também para o Brasil. Para o Brasil, né? E aí um trabalho que conecta o trabalho local com o trabalho federal, com a bancada federal,
também, deputada Isolda, inclusive de outros estados, né, que a gente não pode jamais esquecer isso, é que haja essa mudança de uma vez por todas no ICMS, que se pratique a justiça tributária, porque hoje os estados que consomem a energia gerada, inclusive pelos outros, é quem se creditam do imposto. E nós que geramos, que temos o petróleo que vem do Rio Grande do Norte, temos a energia, as energias renováveis, né? Os ventos que sopram daqui, né? Você não é creditado do ICMS, vai para o estado que consumiu energia quando nós Pois produzimos, é. né? Isso é um E o, absurdo, e, né? e o impacto ambiental fica aqui, né? Então, assim, é isso que a gente tem, por isso que é importante ter controle estatal disso, né? Nós não podemos permitir que o nosso Rio Grande do Norte, e aqui não é nenhuma contrariedade à matriz, mas é a forma como vai ser feito. Petrobras, durante anos, explorou Sem petróleo dúvida. no Rio Grande do Norte, mas com todo o controle, com toda a responsabilidade, né, com todo o cuidado, inclusive dos seus trabalhadores, e é isso que a gente quer, que a Petrobras assuma as energias renováveis, seja eólica, seja solar, nessa perspectiva, de que gera, né, tem que gerar recursos para o Rio Grande do Norte, mas, acima de tudo, tem que olhar para o meio ambiente e para as pessoas, porque há impacto. Se há impacto, é preciso ser minimizado ao máximo, né? Considerando as pessoas que vivem lá, considerando os trabalhadores, porque hoje só dá emprego enquanto estão fazendo o parque. Depois, né? É, Então, mas eu acho assim, a entrada da Petrobras nisso, Robson, nos dá muito mais tranquilidade, sabe? sem De dúvida. que é uma empresa séria, uma empresa brasileira que ama o Brasil. E vou dizer uma coisa pra você, viu? Sexta-feira, o presidente dizia assim: pode dizer que o presidente da Petrobras é moçoroense. Jean Paul é título de cidadão moçoroense. Então, é muito bom falar isso. O presidente da Petrobras é de É, Mossoró. E foi, tem uma coisa muito foi uma importante: das ama a cidades, Petrobras. e foi uma das cidades do Brasil que mais sofreu com essas mexidas que fizeram, né, com essa venda dos pedaços da O Petrobras, né? impacto em O Mossoró é muito alto. impacto muito alto. Deputada Isolda, e caminhando para perto de finalizar a nossa entrevista, eu queria ouvir uma palavra sua, né? Os bastidores estão falando aos quatro cantos do Rio Grande do Norte, especialmente ali por Mossoró, de que Isolda Dantas não cumpriria os 4 anos de mandato, né? Talvez tenha uma interrupção no meio do caminho para, quem sabe, assumir a prefeitura de Mossoró. Tem algum fundo de verdade, isso procede? Olha, Robson, tem uma coisa na política que a gente precisa dizer que uma coisa de cada vez. Primeiro, eu quero agradecer ao Rio Grande do Norte ter me dado mais essa missão de mais 4 anos. Foram 57 mil votos. É muita responsabilidade, né? Eu tenho muito a agradecer a esse meu estado. E só que eu acho que nesse momento a nossa meta é trabalhar. Eu trabalhar muito, né? Nessas perspectivas que a gente falava anteriormente. Dizer que eu não sou candidata seria um exagero. Dizer que eu também já sou candidata também seria um exagero. Esses processos eles são construídos em diálogo com parceiros, com partidos, né, com um conjunto de coisas. Eu sei que eu sou a única deputada de Mossoró. Mossoró só elegeu Isolda, né? E eu tenho muita responsabilidade com isso. Se a tarefa E a resposta seria: o futuro a Deus pertence, né? o futuro pertence à política. Eu sei que meu nome aparece, mas eu acho que não é o momento agora. O momento agora é trabalhar muito. Nós temos o governo Lula, fazer gestão para que venha muita coisa para o Rio Grande do Norte, para que a gente possa recompor, como estamos recompondo a Petrobras, recompor as outras áreas que foram afetadas por esses últimos 4 anos, se somar com a governadora Fátima. É isso, é trabalhar para que o máximo possível que o governo federal, junto com o governo federal, possa trazer para melhorar a nossa vida, melhorar as estradas, melhorar as nossas escolas, melhorar a saúde, a educação. Então, é isso que eu vou trabalhar incansavelmente. Isso é uma coisa que não me falta energia para isso. Ok. Muito obrigado, deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Norte, Isolda Dantas. Seja sempre bem-vinda ao Espaço Cidadão.
Obrigada, meu querido. É muito bom conversar com você, viu? Obrigada pelo jornalismo que você faz. Mais do que nunca, a gente precisa de jornalismo sério, né, como esse espaço aqui, dizer que nós estamos à disposição e desejar um bom 2023, para que a gente possa recuperar e avançar, né, esse ano, porque os nossos últimos 4 anos foi de muita dureza. Mas eu tenho certeza que o melhor já começou.